Solo Leveling, capítulo 3. Início do ataque. Seu rosto pálido chocou Jin-Woo. O que há de errado? Você não está se sentindo bem? Bem ali. Jin-Woo seguiu os dedos apontados de Ju-Hee para a estátua do deus. A enorme estátua. Ela estava apontando para o rosto dela. Não vendo nenhuma diferença desde a primeira vez que ele olhou, Jin-Woo inclinou sua cabeça. Com uma voz trêmula, Ju-Hee falou. Os olhos. Os olhos da estátua acabaram de se mexer em nossa direção. O quê? Não importa por quanto tempo ele encarou a estátua, os resultados foram os mesmos. A estátua permaneceu imóvel, sem nenhum movimento. Você deve ter sido sua imaginação. Mas suas palavras caíram em ouvidos surdos. Olhando para o chão, Ju-Hee simplesmente segurou os braços dele e tremeu. Espera. Uma sensação de medo tomou conta de Jin-Woo. Para onde foi o som? O som crepitante do fogo das tochas de repente ficou em silêncio. Primeiro. Enquanto isso, a leitura do Sr. Song da placa de pedra continuou. Adore ao Senhor. Segundo, louve ao Senhor. Terceiro, prove a sua fé para o Senhor. Aqueles que não seguirem estes comandos não sairão vivos. Foi nesse momento, rangido. Com o som repentino, todos os caçadores pularam surpresos. O que está acontecendo? A primeira pessoa a notar foi Jin-Woo. Tendo focado em sua audição por causa das tochas, ele foi capaz de perceber imediatamente o que estava acontecendo. A porta! A porta está se fechando! Durante suas palavras, o grupo inteiro se virou para a porta, apenas para vê-la fechar com um estrondo. Droga! Eu não posso mais fazer isso! O primeiro caçador a votar não para entrar no covil duplo, praguejou e foi em direção à porta. Tô caindo fora. Vocês podem ficar com o boss todos os tesouros que quiserem. Olhando furiosamente para o Sr. Song, o homem virou-se e agarrou as maçanetas da porta. De repente, os olhos do Sr. Song se arregalaram. Não faça isso. Crunch. Um som repugnante de alguma coisa, acertando alguma coisa, soou por todo o templo. Com isso, a cabeça do homem desapareceu de vista. Tendo perdido a cabeça, seu corpo naturalmente caiu de costas no chão. Baque! Os caçadores começaram a gritar. Tendo obliterado a cabeça do homem com sua massa, a estátua retornou e assumiu sua posição ao lado da porta como se nada tivesse acontecido. Aquela coisa acabou de se mexer. O quê? Quer dizer que todas as estátuas aqui podem se mover? Nós temos que lutar contra elas? Eu nem vi ela balançar essa massa. Foi nesse ponto que Jin-Woo repassou as palavras de Ju-Hee em sua mente. Os olhos! Os olhos da estátua acabaram de se mexer em nossa direção. Se isso for verdade. Ele estremeceu. Fazendo um esforço para mover seu corpo aterrorizado, ele se virou e olhou para a estátua de Deus. E encontrou a estátua de Deus olhando de volta para ele. Jin-Woo percebeu. Isso era apenas o início. Os olhos da estátua de Deus estavam iluminados por uma luz carmesim. Foi instinto de caçador? Não. Eram os instintos de sobrevivência de um ser vivo. Algo estava chegando. Algo que não poderia ser parado. Jin-Woo se virou e gritou com toda a força de seus pulmões. Pro chão! Quando a boca dele se abriu, um raio de luz carmesim saiu dos olhos da estátua. Jin-Woo se jogou na Ju-Hee e a puxou para o chão. Raio! O raio de luz passou por onde Jin-Woo estava parado momentos antes. 1/10 de segundo. Não. 1/100º de segundo. Se o tempo de suas ações estivesse atrasado apenas em uma quantidade infinitesimal, os outros caçadores não tiveram a mesma sorte. Uá! Ah! Os gritos não vieram dos caçadores que foram atingidos pela luz. Afinal, os que foram atingidos se desintegraram instantaneamente, deixando apenas um rastro de cinzas e pedras queimadas para trás. Não. Os gritos estavam vindo dos caçadores que sobreviveram. O que diabos é isso? Uau! Como isso poderia...
Os caçadores estavam em choque. De 16, 11 saíram vivos. Eles nunca tinham visto um ataque como esse antes. Eu mal consegui me esquivar depois de ouvir o Jin-Woo. Se o Sr. Sung não gritasse agora... Os caçadores olharam para Jin-Woo e engoliram seco. O salvador de suas vidas. Se não fosse por ele, eles sabiam que seriam contados entre os mortos. Com o corpo todo curvado no chão, Jin-Woo virou a cabeça e deu uma espiada na estátua. Seus olhos ainda estavam iluminados pelo brilho carmesim, mas não continuaram a atacar. Isso parou de atacar? Jin-Woo virou a cabeça para o chão novamente. Ju-hee estava embaixo dele, tremendo de medo. Embora ela fosse uma caçadora de rank B, esse era o motivo pelo qual ela caçava em raids simples sob a associação, e não em uma raid avançada sob uma grande guilda. Sua respiração tornou-se cada vez mais irregular. Ele não podia simplesmente deixá-la assim. Pensando que ele tinha que fazer algo para ajudá-la, Jin-Woo começou a se levantar quando uma mão forte o forçou a se abaixar novamente. Não fique de pé. Esse foi Sr. Song. Embora surpreso, Jin-Woo escutou seriamente suas palavras. Sr. Song gritou também falou para os outros caçadores. Pessoal, fiquem onde estão. Não saiam dos seus lugares. Depois de dar uma rápida olhada no grupo, Sr. Song voltou-se para Jin-Woo novamente. Aqueles que estavam se movendo foram atingidos. Aqueles que te ouviram e se abaixaram, sobreviveram. Entendo. Sr. Song inclinou sua cabeça em confusão. Você não gritou depois de descobrir alguma coisa? Eu apenas senti que algo perigoso estava chegando, isso é tudo. Os olhos do Sr. Song olharam para ele brilhantes. Seus instintos são bons. Eu ouvi dizer que ele era um caçador de rank I. Se suas habilidades fossem um pouco maiores... Seu olhar se transformou em pena quando ele continuou a olhar para Jin-Woo. Enquanto isso, Jin-Woo deu uma olhada melhor no homem que o olhava. O que viu o chocou. Ah, ajuste! Seu braço. Tudo bem, eu consigo aguentar. Mas... Jin-Woo engoliu seco. O braço direito do Sr. Song estava sobre o ombro de Jin-Woo e o seu outro braço tinha sumido. Enquanto olhava silenciosamente para Ju-hee, o Sr. Song sem palavras enrolou os restos de sua camisa ao redor do pedaço onde estava seu braço, cerrando os dentes pela dor. Você pode terminar de amarrar aqui? É difícil fazer isso com só uma mão. Quando Jin-Woo assentiu e completou o que mal podia ser chamado de primeiros socorros, o Sr. Song soltou um longo suspiro. Foi um suspiro cheio da experiência de 10 anos de caça. Olhando em volta, ele observou o ambiente e sua situação. Só porque a estátua de Deus parou seu ataque, não significava que os problemas acabaram. O tempo passou quando os caçadores caíram no chão. Uau! Por que isso aconteceu com a gente? Alguns dos caçadores começaram a chorar novamente. Não podemos ficar assim para sempre. A paciência dos sobreviventes estava lentamente atingindo seu limite. Jin-Woo sentiu o mesmo. Não podemos ficar assim para sempre. Mas o que eles poderiam fazer? Se o palpite do Sr. Song estivesse correto, eles seriam atacados no momento em que começassem a se mover. E mesmo que conseguissem evitar o ataque da estátua de Deus, ainda precisavam passar pelas estátuas que guardavam a porta. E ali estava o outro problema. O movimento daquele que guardava a porta era tão rápido que mal podia ser visto a olho nu. Como eles poderiam passar por algo assim? Essa foi uma situação impossível. A aniquilação dos caçadores era simplesmente uma questão de tempo. Espera, uma questão de tempo? Quando o pensamento surgiu em sua cabeça, um pensamento desconfortável veio logo em seguida. Algo que ninguém mais havia notado. Tem uma coisa que deixamos passar. Talvez a resposta estivesse lá. Foi nesse momento. Não se mexa. O Sr. Song gritou com o Sr. Ju, que respondeu mostrando os dentes. Cale-se. Nós não sabemos quando aquela coisa vai atacar de novo. Você quer que a gente espere até esse momento? O Sr. Ju era um caçador de classe lutadora. Como existências que jogavam seus corpos no meio do combate, as habilidades físicas de um caçador de classe lutadora eram muito maiores do que as de um humano comum. Além disso,
Sr. Zhu era alguém cujas habilidades eram reconhecidas por uma grande guilda que lhe ofereceu um contrato. Eu não posso morrer assim. Com o corpo ainda abaixado até o chão, o Sr. Zhu flexionou os músculos de suas pernas. O objetivo é a porta. Com um impulso inicial explosivo, o Sr. Zhu correu para a porta. Observando a tentativa do homem, Jin Wu se virou e olhou para a estátua de Deus. Como se esperasse, a estátua estava olhando para Sr. Zhu. Um raio de luz explodiu de seus olhos. Raio! O raio cobriu as costas do Sr. Zhu. Kia! Uma das caçadoras gritou. Incapaz de controlar seu medo, uma poça amarela apareceu lentamente do chão em que ela estava caída. Os rostos dos outros caçadores endureceram. Oh, meu Deus! Nenhum vestígio do Sr. Zhu poderia ser encontrado onde ele estava, exceto por 2 pés no chão, que terminavam logo acima dos tornozelos. O som de um homem vomitando alcançou os ouvidos de Jin Wu, e ele franziu as sobrancelhas. Como esperado, essa coisa era mais do que capaz de aniquilar todos os caçadores em um instante. Para aquela coisa, era mais fácil do que pisar em um inseto. Então por quê? Por que não faz isso? Ele poderia matar todos eles, mas isso não aconteceu. Comparado com as feras mágicas que sempre se jogavam nos caçadores, essas coisas eram diferentes. Atacar alguém apenas quando eles se movem. Atacar alguém apenas quando eles se aproximam da porta. Havia um padrão e condição para sua agressão. Como um jogo com regras. Talvez tenha regras para essa sala? Naquele momento, Jin Wu encontrou um pedaço do quebra-cabeça em sua cabeça. Foi a placa de pedra que o Sr. Song estava lendo mais cedo. Mandamentos do Templo de Cartenon. Um mandamento era uma regra, e as regras devem ser seguidas. Se houvesse uma maneira de sair deste lugar, de ir para longe dessas coisas, a chave estava escrita naquela placa. Adore ao Senhor. Jin Wu falou o primeiro mandamento em voz alta. Você disse alguma coisa? Perguntou o Sr. Song, encarando Jin Wu. Em vez de responder, Jin Wu levou um dedo aos lábios. Se eu estiver certo... Lentamente, Jin Wu se levantou. Sr. Song tentou freneticamente impedi-lo, mas Jin Wu balançou a cabeça para ele com um rosto determinado. Esse não é um rosto de alguém que está desistindo de viver. O Sr. Song assentiu para Jin Wu. Sem desviar o olhar da estátua de Deus, Jin Wu levantou lentamente cada vez mais seu corpo. De repente, o olhar da estátua do Deus caiu sobre ele. Raio! Se ele hesitasse por apenas uma fração de segundo em voltar para o chão, Jin Wu teria perdido muito mais do que alguns fios de cabelo em sua cabeça. De volta ao chão, Jin Wu ofegou pesadamente. Ele quase morreu. Quando seus olhos se encontraram com a estátua de Deus, ele sabia que havia olhado morte bem nos olhos da morte. Tendo desviado do ataque por um fio de cabelo, literalmente, as pernas de Jin Wu não conseguiam parar de tremer. Mas não foi por nada. Ele não está atacando quem está se movendo. Tendo seu corpo abaixado até o chão, nenhum movimento causou uma reação da estátua de Deus. Não, seus ataques são para alguém que se levanta acima de uma certa altura. Para confirmar, ele acabara de colocar sua vida em risco, e agora ele tinha essa confirmação. O significado do primeiro mandamento. Capítulo 4. Os 3 mandamentos. Jin Wu gritou para os outros caçadores. Pessoal! Eles viraram suas cabeças na direção de sua voz. Vocês têm que se curvar diante da estátua de Deus. Os caçadores inclinaram a cabeça em confusão. Se curvar? Se curvar para aquela coisa? Os caçadores que estavam se olhando começaram a xingar Jin Wu. Porra! Mas que merda você tá falando? Essa é uma situação onde você pode falar coisas como essa? Você ficou maluco, Sung Jin Wu? Sr. Qin alargou as narinas. Parece que eu te julguei errado. Se eu pudesse me levantar desse lugar, eu socaria bem no seu nariz. Yin Wu mordeu seus lábios. Afinal, 6 dos seus camaradas haviam caído pela estátua de Deus. Pensar que ele pediria aos outros que se curvassem em frente a ela, compreensivelmente, isso acenderia sua ira.
Mais importante, não havia provas sólidas para seus palpites. Apenas um pressentimento. Não se podia explicar ou expressar com facilidade o que eles sentiam por instinto. Enquanto ele estava sem palavras, alguém disse: "Eu faço isso." A voz veio de trás de Jin-Woo. Os olhos dos caçadores se voltaram para o líder da raid que falara. "Sr. Song, você vai se curvar diante dessa estátua maldita?" Todos os caçadores falaram em confusão. Sr. Song se virou e encontrou os olhos de Jin-Woo. "O que você descobriu?" Jin-Woo sacudiu a cabeça. "Apenas um pressentimento?" "Sim, por enquanto." "Entendo." Os instintos de Jin-Woo resultaram em 11 deles ainda vivos. Bem, 10 após a morte de Sr. Ju. Sendo assim, não valeria a pena tentar colocar um pouco de fé nele? Foi nisso que Sr. Song acreditou. Quando o líder da raid se curvou diante da estátua de Deus, o clima no ar tornou-se sombrio. "Você vai mesmo fazer isso?" Aproveitando a oportunidade que o Sr. Song havia fornecido, Jin-Woo falou: "Por favor, curvem-se diante da estátua de Deus. Essa pode ser nossa única maneira de sair vivo daqui. Vivos. Para sair daqui vivos." Essa frase alcançou os ouvidos dos outros com um grande peso. Sair daqui vivo? Podemos sair daqui? Só por nos ajoelhar para essa coisa? Um por um, os hesitantes caçadores começaram a se curvar diante da estátua, imitando uma cena de adoração. Eventualmente, até mesmo o irritado Sr. Kim também tomou seu lugar curvando-se diante da estátua. No entanto, não houve resposta da estátua de Deus. Seus 2 olhos ainda brilhavam com a terrível luz vermelha. Jin-Woo sentiu seu coração afundar em seu estômago. Eu estava errado. E seu olhar se voltou para Ju-Hee ao seu lado. Deitada completamente de bruços no chão com as mãos cobrindo a cabeça, era difícil dizer que ela estava em uma posição de se curvar diante da estátua. "Ah!" Jin-Woo gentilmente agarrou os pulsos de Ju-Hee. Surpreendida, Ju-Hee olhou para ele como uma presa aterrorizada. Ele sem palavras acenou para ela, depois soltou a mão. Lentamente, Jin-Woo ajudou Ju-Hee a assumir a posição de adoração diante da estátua de Deus. "Isso deve servir." Jin-Woo encarou a estátua, ajoelhando-se. Depois colocou as mãos no chão e abaixou a cabeça devagar. Uma mudança aconteceu. Oh! Os caçadores que notaram começaram a fazer barulho. "A estátua de Deus! Pessoal, olhem para a estátua de Deus!" Seus olhos. A luz carmesim que adornava os olhos da estátua estava desaparecendo. "O quê? Você quer dizer que isso realmente está funcionando?" E assim, as luzes desapareceram completamente dos olhos da estátua. Os caçadores comemoraram em uníssono. A luz desapareceu. "Estamos vivos!" Os caçadores excitados levantaram-se de seus lugares e comemoraram, mas a estátua de Deus não reagiu. Jin-Woo, que seguiu o exemplo, suspirou de alívio. Ufa! Como ele havia adivinhado. Esta sala estava funcionando de acordo com um conjunto de regras e condições, assim como um jogo. Se isso for verdade, o jogo ainda não acabou. Havia mais 2 mandamentos. Segundo, louve o Senhor. Terceiro, prove sua fé. De repente, com um estrondo profundo, toda a sala começou a tremer. A expressão de Jin-Woo ficou rígida. Como eu imaginava. Suas suposições estavam corretas. Isso não acabou. O enorme corpo da estátua de Deus estava levantando-se lentamente de seu trono. Os caçadores que estavam celebrando juntos com lágrimas de alegria, congelaram. O quê? Não tinha acabado? Não, não pode ser. Congelados de medo, os caçadores não podiam dizer nada mais. Seus rostos estavam cheios de terror e desespero. Não. A estátua de Deus ficou em pé. Ela olhou em volta, observando o ambiente. E então, começou a caminhar em direção aos caçadores. Estrondo! A cada passo, a estátua de Deus fazia o chão tremer. Estrondo! Sua figura maciça era tal que sua cabeça quase batia no teto. Estrondo! Como seu tamanho absoluto colocou pressão sobre os caçadores,
ela lentamente diminuiu a distância entre ela e eles. Ei, Sr. Sung! Sr. Sung Jin-woo! O que temos que fazer? Os caçadores que estavam xingando Jin-woo apenas alguns momentos atrás, agora, olhavam para ele em busca de esperança. Tem mais alguma coisa que temos que fazer? Fale alguma coisa. Mesmo sendo adultos, os rostos dos caçadores estavam à beira de desmoronar em lágrimas. No entanto, eles olhavam para Jin-woo como sua única esperança remanescente. Jin-woo cuidadosamente ajudou Ju-hee, congelada de medo, a se levantar, e explicou o segundo mandamento. Estava escrito: Louve o Senhor. Essa é a nossa pista. Ah, é isso, Sr. Kim falou conscientemente. Isso estava escrito na tábua, certo? Isso mesmo. Louve o Senhor. Prove sua fé. Temos que cumprir todos os 3 mandamentos. As palavras de Jin-woo estavam em um tom de urgência. Bum! Com um último passo, a estátua de Deus já havia chegado ao grupo. Sua sombra gigante cobria os caçadores, cujos rostos ficaram pálidos. Eu vou tentar. Um dos caçadores, normalmente um homem tímido e jovem, deu um passo à frente. Ei, o que você vai tentar? Eu faço parte do coral da minha igreja. Se é para louvar, tenho confiança em fazer isso. O jovem respondeu a Sr. Kim e caminhou em direção à estátua de Deus. Ao se aproximar da estátua, ele respirou fundo e começou a cantar. Como eu ando ao lado do Senhor... Sua voz juvenil ressoou por todo o salão. Por favor, renove-me e dê-me sua bênção. A estátua de Deus parou diante dele. Os caçadores ofegaram de surpresa e admiração. Como se estivesse satisfeito com a música, a estátua de Deus permaneceu imóvel. Todos os outros sons do salão desapareceram. Apenas a voz do jovem foi ouvida. Ganhando coragem do resultado aparente, o caçador fortaleceu sua voz e continuou a cantar. Todas as minhas fraquezas serão lavadas pela graça do meu Senhor. Em meio aos esperançosos caçadores, Jin-woo não conseguiu afastar a sensação de desconforto. A sensação de que eles estavam deixando alguma coisa passar. Não. Isso está tudo errado. Ele continuou repetindo o pensamento para si mesmo. Este salão tinha seu próprio conjunto de regras. Agora mesmo, o jovem caçador estava seguindo os mandamentos do cristianismo, que não se aplicam nesse salão. Mas felizmente, a estátua de Deus não estava se movendo. Talvez isso fosse suficiente para cumprir as condições? Jin-woo inclinou a cabeça. A razão pela qual ele não parou de cantar foi porque ele não conseguia pensar em outro jeito de parar a estátua de Deus. De repente, estrondo! Um estrondo alto quebrou o canto, seguido por um grito. Kia! Quando a estátua de Deus levantou o pé novamente, os restos mutilados do caçador que cantava caíram de sua sola. Os outros caçadores começaram a gritar também. Ah! Uak! O rosto anteriormente sem emoção da estátua de Deus estava agora cheio de uma raiva incrível. Ele está com raiva. Fujam! Os caçadores fugiram rapidamente da estátua. Kia! Tendo perdido todo o pensamento e razão depois de ver o jovem ser esmagado pela sola do pé da estátua de Deus, uma caçadora simplesmente ficou paralisada e gritou: Merda! Jin-woo, que estava correndo com Ju-hee em seus braços, rapidamente se virou para tentar ajudá-la, mas foi bloqueado por Sr. Song. Ajude-se! É tarde demais! Como se batesse em uma mosca, a estátua de Deus bateu a mão em cima da caçadora. Bang! Jin-woo se virou. Era uma cena horrível que ele não suportaria testemunhar. Não podemos vacilar aqui. Você está tentando matar essa jovem também? Com a repreensão do Sr. Song, Jin-woo voltou a prestar atenção. O Sr. Song estava certo. Estrondo! Uak! Estrondo! Estrondo! Socorro! Não mais andando, a estátua de Deus ia de caçador a caçador, esmagando-os sob seus pés. A cada passo, ela sacudia o templo inteiro. Estrondo! Estrondo! Jin-woo correu com os dentes cerrados. Com os olhos fechados, Ju-hee segurou Jin-woo enquanto corriam. Vamos nos separar! Certo! Sabendo que correrem juntos fazia deles um alvo mais fácil, Jin-woo e o Sr. Song
Se separaram um do outro. Tentando manter a maior distância entre ele e a estátua de Deus, Jin-Woo correu em direção a um lugar nas paredes. Ele viu que o Sr. Park já estava lá, tendo corrido com todas as suas forças, sabendo que havia mais coisas em jogo para ele do que só sua própria vida. A imagem de sua família refletia-se em seus olhos lacrimejando. Seu filho, que parecia com o pai. Sua esposa, com seu segundo filho. Sr. Park não podia se dar ao luxo de morrer em um lugar como esse. Puxando cada grama de sua força, Sr. Park foi capaz de chegar nas paredes mais rápido do que os outros caçadores. Uf, uf. De repente, Sr. Kim, que era amigo do homem, gritou para o ofegante Sr. Park. Sr. Park! Com a voz familiar, o Sr. Park virou-se para o Sr. Kim. Sr. Kim apontou para as costas do Sr. Park e gritou. Vire! Vire-se! E algo afiado brilhou por trás do Sr. Park. Corta. O Sr. Park foi dividido do topo da cabeça até a base da virilha. Os lados uniformemente separados de seu corpo caíram em diferentes direções no chão. Sr. Park! A estátua que havia cortado o Sr. Park em dois com sua espada, simplesmente retornou, e voltou à sua posição nas paredes, como se nada tivesse acontecido. Sr. Kim segurou as lágrimas quando testemunhou a morte de seu amigo. Esses malditos pedaços de mer. Estrondo. 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 Atrás dele, a gigante estátua de Deus estava indo de caçador em caçador, esmagando-os com os pés. Aqueles que fugiram para as paredes foram atacados pelas estátuas. Ah! Meu braço! Meu braço! O interior do templo havia se transformado em uma cena de terror e carnificina. Jin-Woo ofegava descontroladamente enquanto corria, com a testa pingando com suor frio. Suas pernas ficando mais e mais pesadas, sua respiração ficando mais fina. Mas sua cabeça estava preenchida com um único pensamento, se repetindo o tempo todo. Louve o Senhor. Louve o Senhor. Louve o Senhor. O segundo mandamento que inundou sua cabeça. A chave para resolver o significado dos mandamentos deve estar escondida neste salão. Deve ter algo aqui que devemos usar. Mas quando os caçadores entraram inicialmente no templo e olharam em volta, não encontraram ferramentas ou mecanismos. A única coisa aqui são aquelas malditas estátuas. Espera. Um pensamento surgiu na mente de Jin-Woo. A única coisa que estão aqui são aquelas estátuas? Os olhos de Jin-Woo se arregalaram. Por que eu não pensei nisso? Se as estátuas eram a única coisa nesse salão, então as estátuas devem ser a chave para resolver o mistério. As estátuas só se moviam quando alguém se aproximava. Isso deve ser a chave para usá-las de alguma forma. Se isso estiver certo. Juntando a energia que lhe sobrava, Jin-Woo gritou com a respiração ofegante. Pessoal, vão para as estátuas com instrumentos.